irmãos, oremos. Glorioso e bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua grandeza, te louvamos, meu Senhor, pelos louvores, ó Deus, que foi a ti ofertado nesta noite. E agora, meu Senhor, nós passamos para as tuas mãos o teu Filho que irá ministrar a tua palavra. Usa, meu Senhor, conforme, meu Senhor, a tua boa vontade nesta noite. Que não seja, Deus, palavras dele, mas que seja palavra do teu coração para o coração da tua amada igreja. Pai, seja conosco, queremos ouvir mais e mais de ti nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9 de São Mateus, versículo 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero guardar para os irmãos aí que estão encontrando breve a palavra. Isso é importante. É alimento. Glória a Deus. A palavra de Deus é alimento. Diz assim a palavra de Deus no versículo 6, capítulo 9 de São Mateus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Podeis tomar assento, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Eu glorifico ao nome do Senhor, porque nós estamos servindo a um Senhor que tem toda a autoridade. Glória a Jesus. Toda a autoridade. Glória a Deus. Certa vez contei para os irmãos de um moço que comprou uma casa perto da minha e ele comprou e reformou. E quando ele reformou a casa, daqui a pouco botou à venda novamente. E eu fiquei incomodado com aquilo. Ele estava tão entusiasmado. E eu perguntei àquele moço que vendeu para ele por que ele reformou a casa e agora está vendendo. Ele disse porque ele comprou aí para fazer um centro, mas ia consagrar o centro, os espíritos falaram que aí não desce. Aí isso não aconteceu. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque o nosso Senhor tem toda a autoridade. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E eu não sabia que era um centro espírita que ele estava montando ali do lado da minha casa. Lugar de oração, de louvor, de adoração. E os demônios deixaram ele fazer. O Espírito de Deus, irmãos, não permite que os seus servos sejam enganados. Depois que ele fez tudo, aí os demônios falam lá no centro de onde ele vem. E diz para ele: vende e sai dali, porque ali a gente não desce. A glória de Deus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade. Glória a Deus. Eu estava comentando com os irmãos, isso foi há poucos dias. Na frente do outro lado da minha rua tem um centro espírita, uma residência, mas que foi transformada ali. Estava lá aquelas pessoas rodando, rodopiando, e perto da minha casa tem um lugar onde tem uma consagração, eu não sei ainda onde é, mas eu escuto pelo microfone. E quando o poder começou a descer ali, irmãos, e as irmãs começaram a adorar e a louvar e a falar mistério com Deus, os demônios pararam ali, eu estava vendo. Os demônios pararam do outro lado, fizeram uma mudança toda e todo mundo parou e aquela ruaça foi eliminada. Porque ao nosso Deus é dado todo o poder no céu e na terra. A Ele toda a glória. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados.
Ele estava mostrando que também, através do perdão, ele estava curando aquele mundo. O homem desceu ali, irmãos, chegou na casa onde Jesus estava. Ele não tinha perspectiva de vida. Ele estava há quanto tempo acamado? Estava na cama já há muito tempo. Ele não tinha fé para ser curado. Talvez você está aqui e dizendo assim, olha, a minha enfermidade não tem quem cure. Se ele tem autoridade para perdoar pecados que ninguém vê, que está escondido no teu coração, e ele tira, e ele diz, lançarei no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. Ele não tem autoridade para perdoar os teus pecados e curar as tuas enfermidades. Ele tem este poder. Este homem, ele chegou de uma situação, irmãos, terrível, deitado, 4 pessoas carregando, ele dependia de alguém. Olha, nós vamos, o mestre está naquela casa e nós vamos chegar lá. Quando chega, está a multidão. Às vezes você quer se aproximar de Deus e chega uma multidão de problemas, dizendo, rapaz, para com isso. Dentro do teu consciente dizendo, não tem jeito, a situação já está acabada. Mas Jesus está dizendo que Ele tem toda a autoridade. Nos céus e na terra, Ele tem autoridade. Eu lembro-me, irmãos, quando nós fomos visitar o Davi, filho do nosso presbítero Adalberto, que estava com meningite. O médico falou que se ele ficasse bom daquilo ali, sequelas terríveis teria. Quem sabe o que é meningite, sabe o que é isso. E depois da oração que fizemos lá, este Senhor, que tem toda a autoridade, derramou da sua unção, destruiu aquele vírus da meningite, aniquilou aquele mal, e hoje o Davi está por aí, cheio de saúde. Sabe o que é isso? É o Senhor que tem autoridade para perdoar pecados e para curar as tuas enfermidades. Ele tem este poder. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, vamos dizer pelo menos de 4 pilares. Eu olho assim, o relógio já foi às horas, mas a gente vai falar só um pouquinho aqui mais. 4 pilares para uma vida de vitória. Quando você me vê assim, diz assim, esse homem não tem problema, ele não tem luta. Não, mas eu não conto luta, eu conto vitória. As lutas eu conto para Jesus, Senhor, eu estou aqui. O vento balança, mas eu estou segurando em Ti, Senhor. Aleluia. Eu contei para a igreja que eu fui curado nesse banco de uma queimação no estômago e o Senhor me curou numa fração de segundo. Ele é Senhor. Eu falei para a igreja que eu fui curado de uma dor que estava me incomodando, parecia ser apendicite, aqui neste banco. Quando eu fiquei de pé, que Deus usou o pastor Alexandre Pereira, naquele momento a dor foi embora e nunca mais chegou. Qual é o teu problema que Deus não pode resolver, amado? Qual é o teu problema que você está achando impossível? Aleluia! O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Glórias ao nome do Senhor. Lembra daquela irmã que eu fui visitar lá em São João de Meriti, que estava com gangrena na perna? O médico ia amputar a perna dela do pé da coxa, porque ela tinha sido ferida por um cano de descarga de um ônibus passando entre um e outro, e aquela fuligem daquele cano de descarga entrou na pele dela, e por mais que fosse a limpeza, deu gangrena. E os médicos iam amputar a perna dela. Mas este Senhor que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que é o teu Senhor e que ama a tua vida, Ele te ama com um amor tão profundo que você nem imagina. Este Senhor, naquela oração, arrancou aquele mal, e aquela moça não foi preciso tirar aquela perna, porque Deus é misericórdia. Ele é Senhor. Aquele moço chegou numa situação difícil para todos os homens.
deitado paralítico, sem poder se levantar, mas alguém o levou. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão orando por alguém, estão vindo como aqueles que estão trazendo o paralítico, estão dizendo: eu sei, eu vou pedir porque eu sei que o meu Deus vai responder a minha oração e vai dar vitória ao meu parente. Pois creia, Deus tem autoridade para te dar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. O Senhor, irmãos, por misericórdia, curou minha esposa de entupimento nas artérias coronária, de entupida. Antes já tinha tido um princípio de infarto. E o Senhor curou na hora do infarto, e depois na igreja, a 50 metros da minha casa, arrancou aqueles entupimentos tudo das coronárias. E aí está ela, para a glória de Deus. Para que saibais que o Filho do Homem, que Jesus Cristo tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados. Ele disse: levanta-te, paralítico, levanta. E as junturas, irmãos, as medulas, o corpo que estava paralisado, as junções que estavam presas, começaram a criar movimentos, e aquele homem começou a se mexer e a levantar-se e a pegar a sua cama para ir para casa. O médico pode dizer: não tem mais jeito, acabou. Para a ciência não tem jeito. O Senhor diz: deixa comigo esse assunto para mim. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Teve um moço, irmãos, pastor Edivaldo Nascimento, já pregou aqui muitas vezes, todo mundo conhece ele. Ele estava pregando lá em Nilópolis, e um moço estava lá, e ele disse, na hora da pregação, o Senhor disse: esse já foi servo meu. Ele disse: tu é desviado, né, rapaz? Sou. E por isso está com essa enfermidade aí que o diabo colocou, não foi? Eu tenho uma enfermidade aqui no estômago que está terrível. Se Jesus curar a tua enfermidade que está contigo, aí você volta hoje para Jesus. E ele ficou assim meio preocupado, disse: volto, hoje eu volto, se Jesus me curar. E o pastor Edivaldo Nascimento disse: acabou de fechar um negócio com Jesus, e quem fecha negócio com Jesus é vitorioso. Aleluia. E orou por aquele moço, irmãos, e a enfermidade saiu, e o moço está pregando a palavra de Deus por aí. Para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra autoridade e poder. Ele tem autoridade sobre os demônios, irmãos. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Em um culto como este, irmãos, Deus me curou de sinusite lá no Monte Horebe. Alguém teve autoridade e colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu dizia: Deus, eu não aguento mais esse latejamento na minha testa, esta dor que me incomoda, Senhor. Arranca hoje esse mal. Arranca, Senhor, este mal, aniquila isso de mim. E naquela hora da oração, irmãos, foi como se alguma coisa tivesse sugado a minha testa, e aquela dor foi embora para nunca mais. É Deus que opera tudo em todos para a glória de Deus. A glória é dele, a honra é dele, o Espírito Santo é dele. O Espírito Santo de Deus está neste lugar para dar vitória aos seus. É ele que dá vitória, irmãos. E ele não deixa os seus servos enganados. Os irmãos lembram daquela passagem que eu contei da empresária que o marido morreu, o comandante Gama Lima, era comandante da Marinha, e ele era muito rico. Ele morreu e eu trabalhava para ele. E quando ele morreu, os demônios falaram no Espiritismo que ele tinha deixado um documento lá, uma apólice com muito dinheiro. E aquela mulher, sem saber onde estava, falou: vamos quebrar a sala dele e encontrar. Quebraram a mesa. Eu fui responsável para estar organizando, porque lá tinha muitas coleções de armas de tudo quanto é imaginação sua. Armas que só tinha 5 pelo mundo, tinha uma na parede dele. E
e me botaram para estar ali com aquele grupo de trabalhadores. Quebra isso aqui, quebrava sanca de gesso, quebrava gesso, abre a porta no meio, arranca todo esse tapete dessa grossura, irmãos, cheio de segurança por baixo. Tinha muitos alarmes e nós fomos trabalhando, arrancando aquilo tudo. Eu disse, não tem jeito, a gente tem que falar com Deus, porque o Senhor, Ele tem autoridade e Ele não vai nos deixar enganado. E na hora do almoço, irmãos, já estava a metade quebrada. E chegamos ali, reuni os 3 irmãos que estavam comigo e falei, vamos conversar com Deus e vamos falar com Ele e perguntar se isso que ela está procurando está nesta sala. E Deus, que não se engana, irmãos, falou que não. Não estava. O diabo estava armando ali para a destruição, mas o que ela estava procurando não estava. Deus revelou na hora da oração no almoço. Ele é poderoso, Ele é Senhor da tua vida, Ele está cuidando do teu lar, está cuidando da tua família, Ele está com a tua causa em suas mãos e Ele tem todo o poder. E eu cheguei, irmãos, para aquela senhora, era minha diretora, e eu falei, olha, senhora Flávia, seja lá o que você está procurando nesta sala, Deus já falou que não está aqui. A senhora pode quebrar tudo agora, mas o que a senhora está procurando não está. E ela olhou para mim, fitou os olhos assim, como quem diz, ele falou lá que está, aí está, e não estava. Quebramos toda a sala, deixamos revirada e não encontramos nada. E eu falei para ela, a senhora sabia que não estava. Quebrou porque acreditou em outros aí. O nosso Deus não engana os seus filhos. Nada acontece sem que o Senhor revele aos seus profetas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você clama pedindo uma coisa, Deus te dá 10. Você clama pedindo a cura por uma enfermidade, Deus abre um leque de bênçãos na tua vida, porque Ele é o Senhor. Este moço, além dele ter sido curado daquela enfermidade que o assolava para deixar paralítico a vida toda, ainda foi curado da sua enfermidade da alma, que ninguém pode curar. Só Jesus pode curar. Quando ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, Ele está dizendo que só Ele pode fazer este milagre. Nesta noite, o Senhor tem vitória para você. O Senhor tem bênção para ti. Os irmãos viram aqui a nossa irmã Débora lá do Sinai contando, testemunhando aqui neste microfone, que o Senhor a curou de um problema psiquiátrico. Que os médicos falaram, não tem mais jeito, você vai ir até o fim da vida tomando remédio. E ela diz assim, que quando dava aqueles gatilhos, quem não sabe o que é gatilho, pergunte aí para a irmã Regiane, que ela sabe dizer o que é isso. Tá? Dava aquele gatilho, ela dizia, marido, se prepara porque a coisa está feia. Mas graças a Deus, através da oração ali no Monte Sinai, o pastor me mandou ali, acho que foi direção de Deus. E eu fiquei 3 semanas lá e oramos por aquela moça. E o Senhor, irmãos, eu repito, o Senhor, não fui eu. Quando estas coisas acontecer, não somos nós que recebemos a glória é dele, a honra é do Senhor, a soberania é dele, é ele que opera, irmãos, é ele que faz. Somos apenas vasos. Mas naquela oração da noite de domingo, a irmã Débora foi curada daquele problema psiquiátrico que os médicos falaram que não tinha mais jeito. E ela estava testemunhando aqui. Os médicos já me deram alta, já não tomo mais remédio, eu estou bem porque Jesus me curou. Aleluia! O convite de Jesus Cristo não é para te curar, é para te dar vida. Vida em abundância. É para que você venha receber de graça o que Ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou por você, para que você recebesse.
e só o adorasse e reconhecesse a sua grandeza. Glória a Deus. Aleluia! E Ele prometeu que você vai morar no céu. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para que esteja comigo aonde eu estiver. Então você tem esta certeza: o Senhor tem te dado, através do sacrifício na cruz do Calvário, a vida eterna, e as tuas lutas o Senhor tem cuidado a cada dia. Aleluia. É muito bonito, irmãos, quando a gente diz Glória a assim: Jesus. porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os rebanhos sejam arrebatados da manada e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, antes que as manadas sejam arrebatadas, antes que as figueiras percam as suas flores, já estão reclamando e muitas vezes querem receber bênção e dizer: Senhor, eu tenho pedido, o Senhor não me dá. Não passou ainda pela colheita da figueira, os ramos ainda não caíram, a luta está começando e você já está murmurando e quer bênção. Desça a casa do oleiro e veja como ele trabalha com aquela roda, trabalhando com o vaso, que quando se quebra ele pega e faz outro como ele quer. Aí quando você estiver assim, aí o Senhor diz assim: clama a minha filha, que eu te respondo agora, eu te darei vitória na tua batalha, eu serei contigo por onde quer que fores, eu te darei, aleluia, tesouros escondidos, e tu não serás cauda, mas serás cabeça, porque eu sou o Senhor contigo. Sabe o que é ser cauda, irmãos? É estar sempre de cabeça baixa, dizendo: Jesus esqueceu de mim, eu não aguento mais essa luta, eu não posso mais. E alguém está dizendo: irmão, levanta a cabeça, minha irmã, creia, minha irmã, estejamos juntas orando, Deus vai te dar vitória. E você, como cauda, diz: não posso, acabou as minhas forças, eu estou realmente desanimada, acho que vou parar de caminhar. Levante a sua cabeça, porque você não é cauda, você é cabeça, e o Senhor tem te dado vitória até aqui, para que você seja uma bênção. Para que seja uma bênção. As horas passaram, irmãos, e eu tenho um compromisso com horas, mas eu gostaria de dizer para você que o mesmo Senhor que curou este moço aqui, para ele, irmãos, não tem isquemia. Olha, o médico falou que eu estou com isquemia que não tem jeito. Para Jesus tem jeito. Olha, o médico falou que os meus rins paralisaram e não tem mais jeito. Para o Senhor tem jeito. Olha, o médico falou que eu estou com um problema de hepatite. O Senhor tem poder para destruir a hepatite. Ele é o teu Senhor e Ele é quem cuida de você. Ele cuida da tua vida. Levante a sua cabeça, erga os olhos ao céu e clame ao Senhor, que diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra, autoridade para te dar vitória, te dar a tua bênção, te dar aquilo que você está pedindo. Senhor, mas a minha fé é tão pouca. Comece com o teu pouco. Aquele moço tinha só 5 pães e 2 peixes, mas 5.000 pessoas foram alimentadas. Comece com um pouquinho da tua fé, mas é importante que você tenha alguma coisa. 5 pães e 2 peixes, certamente, irmãos, naquele lago, os peixes que eles pescavam era tilápia, e a tilápia não dá mais do que 1 quilo, por aí assim, e 2 peixes de 2 quilos, digamos assim, jamais alimentaria 5.000 pessoas.
E os pães são esses pães pequenos assim, que os irmãos sabem que os árabes comem. Jamais alimentaria 10 pessoas. Alimentou 5.000, porque o Senhor é quem tem a providência. Ele é Deus de provisão. E na tua vida, aleluia, Ele se faz presente. Cada dia que você clama ao Senhor, Ele tem novidade para você. Então levante a cabeça. Se preciso for dessa casa do oleiro, passe pela roda, aonde o Senhor vai trabalhar com o barro, e você vai ver uma vitória. Deus nos abençoe.